Salve, fiel torcida, salve, bando de loucos. Aqui quem fala é mais uma corintiana para a gente analisar o nosso timão. Já chega deixando aquele like para fortalecer e se inscreve no canal, que aqui a gente joga junto com o Coringão. E o papo hoje é sobre a reapresentação do time para a temporada de 2026. Ano novo, mas os problemas parecem que são velhos. O time se reapresentou lá no CT Dr. Joaquim Grava e o cenário, para variar, não é dos mais tranquilos, né, Sam? Exato. É uma situação que, assim, já acende um alerta logo de cara. Vamos analisar os fatos, né? A gente tem um elenco que já era considerado enxuto e aí soma isso a uma proibição de contratar jogadores e uma lista considerável de ausências importantes logo no primeiro dia de trabalho. É isso. Então bora desempacotar essa situação e entender o que a Fiel pode esperar nesse início de Paulistão. Vamos lá. Para começar, o epicentro de tudo isso parece ser o tal do transferban, né? Para quem não está muito ligado, o transferban é uma punição da FIFA. O Corinthians está devendo e, enquanto não pagar, não pode registrar jogador novo. Simples assim. A gente não pode contratar ninguém. E o mais curioso é que isso é a repetição de um problema que o técnico Dorival Júnior já reclamava na temporada passada. Ele sempre enfatizou em várias entrevistas a necessidade de um elenco mais robusto, mais encorpado. Ele sabia que o calendário ia ser cheio, com muitos jogos. Começar o ano com essa mesma limitação é um desafio imenso. Quer dizer, o problema não só continua, como ele foi agravado, porque agora não é nem questão de querer ou poder pagar, é uma proibição. Exatamente, o planejamento fica totalmente engessado. E, para piorar tudo, no primeiro dia já tivemos 8 baixas, 8 jogadores a menos no treino. Vamos separar por partes para a gente entender o tamanho do buraco. É muita gente. A primeira categoria de ausência é a de incerteza contratual. A gente está falando do Angileri e do Maicon. 2 titulares em potencial. Exato. São 2 jogadores que estão em negociação para renovar seus contratos. A presença deles é uma incógnita. E isso afeta diretamente o planejamento tático, sabe? São posições que podem ficar totalmente descobertas. O Dorival tem que pensar em um plano A e um plano B para a lateral e para o meio-campo. É aquela coisa, né? O ano começa e a gente não sabe nem se vai poder contar com 2 caras importantes. Planejamento passou longe. É frustrante. E aí tem a segunda leva, os chamados fora dos planos. Essa é clássica. Alex Santana, Renato e Héctor Hernandes. Esses 3 não fazem parte dos planos da comissão técnica, mas eles ainda têm contrato com o clube. Eles se reapresentam depois, mas o ponto é, representam um custo na folha salarial sem dar nenhum retorno técnico. É dinheiro parado. É um peso morto, né? E dentro dessa faxina, digamos assim, tem o caso do Fagner. Um medalhão, um cara com uma história gigante no clube, negociando para ir embora para o Cruzeiro. Como torcedor, a gente fica dividida, mas a real é que o time perde um jogador muito experiente na lateral. Sem dúvida. E aí entra a análise fria dos números, né? O Fagner teve uma queda de rendimento na última temporada. Isso é fato. Mas, e aí eu concordo com você, num elenco tão curto, sem poder contratar, você abre mão de um líder como ele. É um risco. É um risco altíssimo. Você tira uma voz de comando do vestiário justo quando o time mais precisa de estabilidade. É complicado. E, por último, nessa lista de ausentes, temos os problemas mais burocráticos, né? Isso. Teoricamente, os mais simples. O Yuri Alberto e o José Martinez. O Yuri foi para a Itália resolver a questão do passaporte italiano dele e o Martinez está na Venezuela pelo mesmo motivo. Então eles voltam logo. Voltam. São ausências temporárias, mas que atrapalham o ritmo inicial de treinos. Perdeu o começo da pré-temporada, as primeiras avaliações, quebra um pouco o ritmo, sabe? O jogador já começa um passo atrás do resto do grupo. Entendi. Beleza, já falamos de quem não estava, foi um monte de gente, mas e quem estava lá para treinar? Quem vai carregar o piano nesse começo de temporada? Bom, a única novidade, e eu coloco entre aspas, foi o atacante Pedro Raul. Ele retornou de empréstimo do Ceará. Não é uma contratação, é alguém que já era do clube. Exato.
Mas, na prática, ele se torna uma opção super importante, especialmente com essa ausência temporária do Yuri Alberto. Pelo menos isso. É um centroavante de ofício, um cara para colocar a bola para dentro. Vamos torcer para que ele aproveite essa chance e mostre serviço logo de cara, porque a gente vai precisar. Com certeza. Só que tem um outro ponto de atenção no ataque. A situação do Memphis. E o que aconteceu? O artigo diz que ele iniciou a temporada com atividade só na parte interna do CT. Isso geralmente indica algum tipo de controle de carga ou recuperação de algum problema físico. A consequência é que a participação dele na estreia, dia 11 contra a Ponte Preta, é incerta. Aí complica. Um dos nossos principais jogadores de ataque, um cara de velocidade, de drible, já começa o ano com o pé no freio. É um alerta gigante. Gigante, e isso mostra como o elenco é curto. Se o Memphis não joga, quem entra? Muda completamente a característica do time. E se a gente olha a lista geral dos 25 que se reapresentaram, essa falta de peças fica ainda mais clara. É. Sim, a gente vê muitos jovens, como o Breno Bidon, o Ryan, o Guinegão, o que é ótimo, tem que usar a base. Mas o número de jogadores experientes por setor é muito limitado. Me dá um exemplo. Laterais. Temos 4 goleiros, o que é um número bom. Mas para as duas laterais, direita e esquerda, só temos 3 jogadores no total. 3 para 2 posições. 3 para 2 posições. Hugo, Matheus Bidu e o Mateuzinho. Nossa! Qualquer lesão ou suspensão já força uma improvisação. Ou seja, o cobertor é curto, se um se machuca, o Dorival vai ter que tirar um coelho da cartola. Exatamente essa expressão. E na zaga, a mesma coisa. 5 zagueiros para 2 posições. Parece ok, mas para uma temporada longa... É pouquíssimo. Uma lesão, uma suspensão, já era. Vai ter que botar volante para jogar de zagueiro. É o cenário mais provável. O time fica sem opções para rodar o elenco, para descansar jogadores e taticamente previsível também. Entendi. Então, a conclusão de tudo isso é que o Corinthians começa o Campeonato Paulista em clara desvantagem no quesito planejamento e profundidade de elenco. Sem dúvida. A estreia contra a Ponte Preta no dia 11, lá na Neoquímica Arena, vai ser um verdadeiro teste de superação. Não dá para esperar um show de bola, fiel. A gente tem que ser realista. Vai ser um time remendado, montado na base da vontade. É aquele jogo pra gente apoiar os 90 minutos, cantar o tempo todo, porque os jogadores vão precisar e muito da nossa força. É o fator casa que vai ter que fazer a diferença. Exato. E agora eu quero saber de você, Banda de Loucos. Com esse elenco que tá aí na mão e esses desfalques todos, qual seria a sua escalação para o Corinthians entrar em campo contra a Ponte Preta? Deixa aí nos comentários a sua opinião, quero ver o time que vocês montariam. Vai, Corinthians!